Fala galera, Herbert Granville aqui na área do canal Poder Manifesto e eu quero estar neste vídeo dando 10 dicas para você evangelizar de forma natural. Primeira dica para você estar evangelizando naturalmente, parece ser até mesmo uma dica muito óbvia, mas muito importante. A primeira dica é: conheça a sua Bíblia. É isso aí, conheça a sua Bíblia. Parece ser óbvio, mas você não vai naturalmente influenciar as pessoas ao seu redor com o Evangelho se você não conhecê-lo. Então a gente precisa sim ler a palavra de Deus, a gente precisa sim estudar a palavra. Uma dica que eu dou para as pessoas, normalmente quando me perguntam, é para você não ler apenas trechos da palavra. Ah, vou ler só apenas um texto aqui e amanhã eu leio outro texto lá em outro livro. Não faça isso. Tem uma frase que diz o seguinte: um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus num todo, a gente precisa ler tudo. Começa lá pelos evangelhos, né? Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, o evangelho de João. Se de repente você está tendo dificuldade na leitura, começa no evangelho de João, que é uma boa dica para quem está iniciando em relação à leitura da palavra de Deus. E vai lá, conhece a Bíblia, procure entender, ore ao Senhor, não tenha medo de perguntar, de tirar dúvidas, de fazer anotações. Ah, é pecado riscar a Bíblia? Claro que não. Você pode riscar, você pode fazer anotações. A minha Bíblia, se você for observar, vou pegar ela aqui, ela é toda riscada. Olha só. Então, tem riscos aqui na Bíblia de anotações minhas, anotações que eu tiro para a minha vida, certo? Então, faça isso. Não tenha medo de fazer isso. Vamos lá para a segunda dica. Leve a sério as necessidades das pessoas. Muitas pessoas muitas vezes saem para evangelizar, para falar do evangelho, das boas novas da salvação e acabam descartando a necessidade dos outros, daqueles que estão recebendo ali em suas casas ou até mesmo daquelas pessoas que foram abordadas na rua. E quando eu falo descartando as necessidades, o que é que eu quero dizer? Muitas pessoas que saem para evangelizar não sabem ouvir. É isso mesmo. Muitos não sabem ouvir, só querem falar. E não pode ser dessa maneira. Você precisa ouvir as pessoas. Você precisa entender qual é a necessidade, qual é a real necessidade. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, é algo que trabalha num todo. Vai trabalhar na sexualidade, vai trabalhar na solidão, vai trabalhar muitas vezes na vida enfadonha, na doença, na carreira profissional, no aperto financeiro. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer solução, não é porque vai sanar imediatamente determinados problemas, não é isso. Mas é porque vai cuidar e tratar do coração, da mente. É mudança de mente, é mudança de coração. É saber que mesmo diante das barreiras, mesmo diante dos obstáculos, existe um Deus que é muito maior, existe um Deus provedor, existe um Deus que está cuidando de tudo e de todas as coisas. Então, meu querido, estas necessidades, elas são pontos de contato. Não menospreze-as por saber que a principal necessidade de alguém é Jesus. É claro que você vai falar a respeito de Jesus, você vai falar a respeito da palavra de Deus, mas não menospreze as necessidades das pessoas, tá certo? Vamos lá para a nossa terceira dica. Estabeleça pontos de contato. Então, observe, você não vai menosprezar as necessidades das pessoas e através das necessidades, a gente vai então para a nossa terceira dica. Você vai estabelecer pontos de contato. Entre o cristão e aquele que não é seguidor de Cristo, existe muitas coisas em comum em relação ao nosso dia a dia, em relação à nossa vida, em relação à nossa família, em relação a muitas vezes dificuldades que nós enfrentamos. A diferença é que nós enfrentamos as dificuldades aos pés de Jesus, procurando ler a palavra, buscando orientação na palavra de Deus. E muitas vezes, essas pessoas,
não fazem isso. Então, assim, estabeleça pontos de contato. Veja quais são as necessidades em comum. Mostre, através do seu testemunho, como é que você enfrentou determinados desafios, determinadas necessidades e mostre como você conseguiu superar, como você conseguiu ultrapassar, como você conseguiu, mediante aquela situação muitas vezes de dor, muitas vezes de angústia, de desespero, como você conseguiu, então, vencer, tá certo? Quarto ponto, quarta dica para evangelizar naturalmente pense a partir do ponto de vista da outra pessoa. É isso mesmo. Pense a partir do ponto de vista da outra pessoa. E sabe o que é isso? É empatia. Tenha empatia. Não escolha a isca conforme os seus costumes e hábitos cristãos, mas a partir da realidade da outra pessoa. Por isso que nós precisamos ouvir, saber ouvir, e não apenas falar, e não apenas dar respostas automáticas ou respostas prontas. É isso e pronto. Jesus vai fazer isso e pronto. Não, calma. Pense a partir do ponto de vista da outra pessoa. Um exemplo é programações evangelísticas cheias de frases até entendidas somente pelos cristãos. Jargões de igreja. Não, peraí, meu irmão. Para com isso. As pessoas elas querem relacionamento. As pessoas elas querem ser ouvidas, querem ser entendidas e querem essa empatia. Saber que você também passa por aquelas situações e como você pode, se colocando no lugar daquela pessoa, reagir da melhor forma diante dos desafios ou dos conflitos existentes. Então, pense a partir do ponto de vista da outra pessoa. Quinta dica para se evangelizar naturalmente. Quinta dica é descubra portas abertas. É interessante na palavra de Deus, na história de Paulo, a gente percebe que Deus ele começa a abrir portas para compartilhamento da palavra. É Deus que faz isso. Então, descubra quais são as portas abertas. Tenha calma, não tenha pressa, ouça, observe e perceba quais são as brechas, eu vou usar essa terminologia, quais são as brechas que estão sendo dadas para você aos poucos ir inserindo a palavra de Deus. Estas portas abertas podem ser, muitas vezes, a dor, não é? A dor que a pessoa está sentindo, a angústia que a pessoa está sentindo. De repente, a pessoa perdeu alguém próximo. De repente, a pessoa está passando por um momento de divórcio, doença, casamento, aposentadoria, vestibular, término de namoro, férias, trabalho na faculdade, seja qual for o assunto. Ouça, escute, crie ali vínculos com aquela pessoa, né? Estabeleça uma amizade sadia com aquela pessoa e descubra assim, deixe Deus estar mostrando para você quais são essas portas abertas. Sexta dica, amor incondicional. É isso mesmo. As pessoas elas percebem quando alguém as procura artificialmente. Não seja dessa forma. Não procure as pessoas por interesse, somente pelo interesse de querer passar uma mensagem, transmitir uma mensagem, porque aquela transmissão, muitas vezes ela vai sair ou ela pode sair deficiente. Então, ame. Demonstre realmente interesse naquela pessoa, é claro, interesse de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva, de uma maneira que venha abençoar, de uma maneira com que aquela pessoa ela saia dali fortalecida, ela saia dali encorajada, ela saia dali motivada para prosseguir, motivada para querer realmente mudar, para querer crescer. Então, ame incondicionalmente. Ame as pessoas, mesmo que elas nunca aceitem Jesus Cristo. Ame, porque através do seu amor, meu querido, minha querida, através de você, as pessoas vão então perceber, sentir o Deus, de carne e osso. O Deus de carne e osso através da sua vida. Então tenha um amor e preocupação sinceros. E elas vão perceber com certeza isso e vão acabar se abrindo mais ao longo do tempo, ou com o passar do tempo, vão estar se abrindo mais para conversar com você, tá certo? Sétima dica, e também muito importante, dê um bom testemunho.
Como isso é importante, meu querido. No marketing publicitário, se diz que imagem é tudo. As pessoas gostam de ficar perto de pessoas que ela confia. Tem uma vida santa. Seja verdadeiramente um discípulo de Cristo. Procure construir um relacionamento com o Senhor Jesus, porque as pessoas vão perceber isso. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos sal e luz deste mundo. Eu e você somos sal e luz. E o sal, ele é para dar sabor. Ele não é para ser insípido, sem sabor. Ele não é para ser demasiado. Eu e você precisamos ter uma vida equilibrada para a honra e para a glória de Deus. Então dê um bom testemunho. E muitas pessoas vão querer fazer parte do seu time ou da sua igreja. 8ª dica para você estar evangelizando naturalmente. Seja simpático. Seja simpático. E ser simpático não significa que você vai estar sorrindo o tempo todo. Não, não é isso. Mas é porque muitas pessoas veem os cristãos como pessoas carrancudas, ressentidas, orgulhosas. Muitas pessoas veem os cristãos como pessoas prepotentes, cheias de si. E nós não somos isso. Nós somos seguidores de Jesus Cristo e nós devemos agir como Jesus agiu. É por isso que é importante ler a palavra, para você ver como foi o comportamento de Jesus em relação às pessoas. Ele andava com todos, mas ele não era igual a todos. Ele era diferente, ele fazia a diferença mesmo em meio à multidão. Ele não era só mais um na multidão. Jesus Cristo, ele era simpático. Jesus Cristo, ele sabia ouvir. Jesus Cristo, ele sabia falar. Jesus Cristo, ele sabia como exortar. E a própria palavra de Deus diz para nossa palavra ser temperada com sal. As pessoas não vão querer ouvir quem elas não gostam. Seja amigável. E assim você vai com certeza atrair pessoas a Jesus Cristo. 9ª dica para você evangelizar naturalmente. Seja atualizado, meu irmão. Não seja um cristão que fica ali, sabe? O que está acontecendo? Não. Seja atualizado na medida do possível. Atualize-se. Use seu e-mail, o seu Twitter, o seu Instagram, o seu WhatsApp. Influencie as pessoas através do Evangelho, mas seja atualizado também em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, às redes sociais, ao jornalismo. É claro que você não vai entrar em questões ali de debate, de contendas, né? Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Não, você é de Jesus. Você vai ouvir as pessoas, você vai compartilhar algumas coisas sem ofendê-las, sem ofender a religião delas, sem ofender, de repente, a escolha política que ela fez. Você vai ouvir e vai compartilhar ali à medida do possível, da forma como você sabe, ou então se você não tiver nada para compartilhar, você vai ficar calado. E você vai aos poucos orando, claro, em mente, pedindo sabedoria a Deus para saber como você deve proceder. Mas seja atualizado. É importante isso também, para você poder assim falar de Jesus em meio a esse mundo que tem caminhado, tem corrido numa velocidade tecnológica realmente impressionante até. E 10ª e última dica, seja atualizado historicamente. Como assim ser atualizado historicamente? Em 1 Crônicas, capítulo 12, a Bíblia destaca os filhos de Issacar que eram conhecedores da sua época. Isso mesmo. Ou seja, eles eram estudiosos dos fatos. Eles eram informados. Eles eram atualizados e tinham uma percepção do que estava acontecendo ao seu redor. Não seja um cristão alheio às coisas que estão ao seu redor. Tenha essa percepção. Conheça ali o bairro onde você está. Conheça ali, procure conhecer ali as pessoas que estão naquele bairro. Mais ou menos quais são as situações existentes, as situações desafiadoras, as necessidades das pessoas. E é claro que isso se cria, se conhece através dos relacionamentos. Então, ande com a Bíblia debaixo do braço
mas também ande com um jornal, com o conhecimento debaixo do outro braço. Se você quer alcançar alguém, não ignore o mundo do qual você vive. Não ignore isso. É isso, meu querido. Essas são as 10 dicas para se evangelizar naturalmente. Deixa aí o seu like, compartilhe. O intuito aqui desse canal é abençoar a sua vida, é fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida e até mais. Novos vídeos serão postados aqui no canal.